Então, irmãos, eu quero ver com vocês essas evidências na vida do apóstolo Paulo. Ele, como vocês sabem bem, ele era um perseguidor da igreja, ele se voltou contra Cristo, contra a igreja de Cristo, contra os discípulos de Jesus ali em Jerusalém e aos arredores, e ele estava firme no seu propósito de destruir a igreja naquele período. Até que uma coisa aconteceu na vida de Paulo e transformou a vida de Paulo completamente, e então nós vamos passar a ver quais as evidências da conversão genuína depois desse acontecimento. E à luz da vida de Paulo, eu quero que vocês individualmente comecem a refletir acerca da sua própria vida. E assim vocês poderão medir, o termômetro é a Escritura, para medir a sua conversão. Então, primeiro, algumas informações acerca de Paulo. Nós estamos diante de um homem que ele era zeloso, ele era judeu, ele era da tribo de Benjamim. O nome Saulo provavelmente foi dado em homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel, que também era da tribo de Benjamim. E Paulo, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, e ele era um fariseu bem conhecido ali no seu contexto. Provavelmente ele cresceu ali perto de Jesus, contemporâneo do Senhor, e ele também havia sido discipulado por um rabino muito famoso naquele período, que era Gamaliel. No livro de Gálatas 1,14 nós encontramos algum relato da vida dele. Ele diz que, quanto ao judaísmo, ele levava vantagem sobre muitos da idade dele, era um homem instruído, era um homem distinto, e ele era também zeloso da sua lei. E não é curioso que essas características de Paulo, elas vão ser encontradas nele após a conversão? Isso é interessante porque Spurgeon dizia que alguns dos maiores servos de Satanás, hoje, depois da conversão, se tornam um dos maiores servos de Deus. Ele utiliza aqueles recursos que ele fazia para o mal no passado, para utilizar para a glória de Deus no presente. Isso é interessante. E para o judaísmo naqueles primeiros dias, o cristianismo era uma ameaça. Leia-se aqui o cristianismo genuíno, verdadeiro, fundamentado na doutrina dos apóstolos, como nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 2. Esse cristianismo que apresentava Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que também era exclusivo, baseado nas próprias afirmações de Jesus, de que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Observe que essa afirmação, ela é exclusiva. Ele não apresenta nenhuma outra forma de salvação por outro meio, ou por outras verdades, mas Ele é a única fonte de verdade, a única fonte de vida e o único caminho possível a seguir. Esse exclusivismo, ele parece ser incômodo quando nós evangelizamos, por exemplo. Você encontra hoje igrejas inclusivas, em que membros são aceitos normalmente, sem nenhum critério, ou sem uma análise mais acurada acerca da conversão dessa pessoa. Igrejas em que pessoas que até mesmo são homossexuais declaradas participam. E parece que não há nenhum confronto com relação a isso. Não é estranho quando você, por exemplo, projeta algumas imagens na sua cabeça de Jesus entrando no templo e expulsando os cambistas, e ele era tão rigoroso e zeloso, ele mesmo disse que o zelo da tua casa me consumirá. Ele tinha zelo por isso, mas hoje nós vemos um relativismo muito grande com relação a isso.
E a igreja não pode crescer apenas em quantidade e não em qualidade, no sentido de que a sua doutrina está maculada, irmãos. Então o cristianismo era uma afronta ao judaísmo naqueles dias. E nós temos alguns aperitivos do caráter de Saulo, um capítulo antes, quando ele, por exemplo, ele participa da execução de Estevão. Ele concorda com aqueles que assassinaram Estevão, ele faz parte disso.